Oi amigos, tudo bem? Eu tô aqui hoje para falar de um assunto que não tem a ver especificamente ou diretamente com tingimento natural, mas que eu acho importante, que são assuntos que, mesmo que as pessoas não façam uma ligação direta com o tema, de certa maneira tem a ver sim, porque tingimento natural se trata de respeitar processos da natureza, de trazer esses processos mais próximos ao nosso consumo em geral, mas também ao consumo de vestuário. Bom, então quero falar sobre dois assuntos que estiveram ou ainda estão na mídia e muito fortes nesses últimos dias ou semanas. Um deles em maior proporção e outro talvez um pouco menos, porque a maioria das pessoas, pelo menos quem não é ligado à área da agricultura ou de meio ambiente, agroecologia, esses temas, talvez não conheça a pessoa da qual eu vou falar, mas tenho certeza que desde domingo viu de alguma forma algum post de algum conhecido e possa até ter se perguntado quem é essa pessoa. Então, os dois temas também podem não parecer interligados, mas acredite, eles são. O primeiro assunto, então, que eu gostaria de falar foi que nesse último domingo faleceu a Ana Primavesi, aos 99 anos. A Ana Primavesi foi uma engenheira agrônoma, precursora, pode-se dizer, da agroecologia no Brasil. Desenvolveu trabalhos importantíssimos em ciência do solo, sobretudo no que diz respeito à vida do solo, ao equilíbrio do solo, à qualidade do solo. Ela coloca já em 1950, no seu longa-metragem A Vida do Solo, a importância do equilíbrio do solo, de que um solo vivo ele é a base de todo o equilíbrio, de toda a vida que há nesse planeta. Esse longa-metragem, inclusive, eu recomendo muito, mesmo para quem é leigo, quem não é da área da agricultura, assistir para compreender, porque ele é bastante didático. Ele é um pouco longo, né, um longa-metragem, mas vocês podem assistir ele no speed video, numa velocidade mais acelerada, vocês vão com certeza entender. Mas ali ela coloca que esse equilíbrio do solo, quando ele é perdido, os nutrientes vão se exaurindo e aos poucos toda a vida fica comprometida. O solo ali muito bem equilibrado, com humus, uma estrutura equilibrada, ele vai manter a água, ele vai manter os nutrientes importantes, ele vai manter uma gama de micro-organismos bons, digamos assim, que auxiliam as plantas a absorver os nutrientes. Então, quanto melhor esse solo, mais vida associada vai ter em torno das raízes das plantas e melhor elas vão absorver os seus nutrientes e a água, incrementando também a biodiversidade de plantas, que vai aumentar a biodiversidade de micro-organismos, e isso torna realmente o solo um organismo vivo. Mas o que acontece quando a gente revolve esse solo? A gente vai incorporando o ar, a gente vai incorporando outros micro-organismos, a gente vai incorporando micro-organismos que não são tão bons, pelo contrário, são prejudiciais, e essa vida vai aos poucos se perdendo. E por que se revolve o solo? Bom, a cultura de revolver o solo, ela veio com os europeus, com a colonização, porque na Europa, nas terras mais geladas, depois do inverno, o solo precisa ser revolvido para poder executar o plantio, para poder reiniciar o ciclo na primavera. Mas o Brasil é um país quase que completamente tropical. Então, essa cultura de revolver o solo, ela não é necessária. Mas como os europeus vieram, colonizaram, trouxeram a sua cultura, isso ficou instaurado aí por séculos. Isso só começou a mudar ali pela década de 70, quando começou a se implantar o que a gente chama de plantio direto na palha, ou seja, não se revolve mais o solo e se faz o plantio mantendo aquela camada de matéria orgânica. Só que essa quantidade de matéria orgânica, ela é ínfima em comparação à matéria orgânica que existe num solo que tem uma cobertura florestal ou da vegetação nativa, seja ela qual for, onde mesmo os solos mais arenosos conseguem manter uma vida muito rica e um equilíbrio muito bom através desse processo de muita biodiversidade, muita dinâmica nesse solo. Mas quando a gente revolve o solo, isso vai se perdendo. Então, quanto mais arenoso esse solo, mais pobre ele vai ficando, menos água ele vai armazenar.
Hoje, a maior parte dos solos da Amazônia, por exemplo, eles são solos arenosos e eles só conseguem manter todo aquele ciclo de água exatamente porque existe toda essa vida equilibrada nesse solo. Bom, e o que isso tem a ver então com o segundo assunto que eu vou falar, que é sobre essa tragédia do fogo na Austrália, e que passou semanas antes que chovesse e agora começa a se controlar. 500 milhão de animais mortos, enfim. E muita gente aí fazendo comparações com o fogo da Amazônia. Que ninguém tá falando que colocaram fogo na Austrália e etc. Gente, são biomas extremamente diferentes. A Amazônia, como eu falei, ela tem uma vida riquíssima, uma biodiversidade riquíssima e um ciclo de água muito complexo. Tem muita água. É a maior floresta tropical úmida do mundo. Vocês já tentaram fazer fogo com lenha molhada? Se tentaram, sabem que não é uma coisa tão simples, certo? Agora me diga, por que a floresta amazônica pegaria fogo espontaneamente ou naturalmente? Porque o fogo faz parte dos ciclos da natureza em determinados locais. Por exemplo, nas áreas campestres do Pampa, ou Campos de Cima da Serra, aqui no estado do Rio Grande do Sul, são áreas onde o fogo, em certas épocas mais quentes e mais secas do ano, ele está presente como parte dos processos da natureza, e isso de certa forma enriquece. O problema é que com o aquecimento da atmosfera, a alteração dos ciclos de chuva, períodos longos de seca em regiões como a Austrália, onde a vegetação é mais passível de se pegar fogo, como as grandes florestas de eucalipto, que possuem uma resina altamente inflamável nas árvores, é diferente de uma floresta tropical úmida com alta biodiversidade. É como você tentar pôr fogo num pedaço de lenha molhada e na palha seca. Isso não é igual, não é a mesma coisa. O nosso clima está sendo alterado. E esses desastres vão se tornar mais comuns. Então é um absurdo fazer um comparativo, porque o fogo na Amazônia ele é resultado do seguinte processo: desmatamento da floresta, coloca-se fogo para limpar e revolver o solo nesse processo que eu falei, que é a cultura europeia de limpar tudo que se tem de vivo para poder inserir uma monocultura ou duas e depois o gado em cima. Então, são coisas completamente diferentes. A origem desse fogo é completamente diferente, a razão por ele existir é diferente. E outra coisa que eu quero colocar é que existe sim alternativa para combater isso, que é fazer o processo contrário, que é voltar a olhar os cultivos agrícolas e tentar imitar os processos da floresta. E isso já existe, isso já está sendo aplicado, é o que a gente chama de agricultura sintrópica. A gente começa a reconstruir essa vida no solo exatamente como a Ana Primavera lá em 1950 já explicava e já mostrava para quem quisesse ver. A gente começa a incorporar matéria orgânica, começa a trazer de volta os micro-organismos, os actinomicetos, os tricodermas que vão ali complexar, vão formando humus, vão trazendo as minhocas que vão levando esses nutrientes e distribuindo, estruturando uma verdadeira teia, uma verdadeira cadeia de uma mesofauna ali dentro desse solo. E com isso, mais plantas têm possibilidade de sobreviver. Porque quando a gente tem um solo exaurido, como a maioria dos solos no país, a gente tem que colocar muito nutriente químico e ele funciona basicamente como um substrato. Ele não funciona como um sistema para auxiliar aquela planta. Então aquela planta, ela vai ser como um bebê que demanda dos pais para tudo, para comer, para trocar fralda, para tomar banho. É a mesma coisa, essa planta vai demandar de muito recurso por parte do agricultor que está cultivando, seja fertilizando o solo com fertilizantes químicos que a gente conhece, seja usando uma gama de agrotóxicos para combater o que chamam de plantas daninhas ou plantas invasoras, mas que não é bem assim, para combater pragas e doenças, para que essa planta consiga produzir para gerar renda para esse agricultor. Mas se essa planta estivesse num meio equilibrado, ela não demandaria de tantos cuidados. Então, a gente diz que um solo equilibrado e um solo vivo, ele consegue manter uma enorme diversidade de plantas e de microvida, biodiversidade em geral, de insetos, de fungos, bactérias,
de fauna silvestre, enfim. Essa é a grande questão do equilíbrio. Um solo vivo e equilibrado não precisa ser fertilizado. E outra questão é que com a agricultura sintrópica, esses processos do solo vivo, o que vai começar a acontecer? Em vez de liberar carbono, a gente começa a capturar carbono e ele ficar armazenado no solo, porque um solo vivo armazena muito carbono, enquanto um solo que começa a ser revolvido, o primeiro processo que começa a acontecer aí é exatamente de liberar carbono para a atmosfera, alterando esse ciclo e a composição do nosso ar, gerando todos esses efeitos. Então, com todo esse desequilíbrio que o ser humano como espécie provoca nesse planeta, esse é o resultado: seca, falta de chuva, alteração do ciclo da água e queimadas que acontecem naturalmente, que se espalham, o que é bem diferente do fogo na Amazônia hoje, onde ele é provocado. Mas podem ter certeza que se aquela floresta for tirada de lá, esse processo também vai ser natural na Amazônia, porque vai estar propício ao fogo espontâneo. Quando você não tem toda aquela vegetação, toda aquela floresta mantendo o ciclo da água, a água sendo retirada daquele ambiente, é o que eu falei. Uma lenha molhada não é simples de colocar fogo. A palha seca não precisa muita coisa, qualquer bituca de cigarro e é isso. Então, acho que essas coisas que acontecem, o fogo na Austrália afetou um país inteiro. Daqui uns dias é para a fumaça chegar aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso não é um alerta suficiente para que a gente, como espécie, faça alguma coisa, comece a repensar nosso consumo, comece a repensar a nossa forma de agricultura, sendo que existe, como eu falei, alternativa para retornar essa vida e esse equilíbrio do solo. Eu acho que a gente já está aí topando direto desastre ambiental atrás de desastre ambiental. O ano de 2019 no Brasil aí foi um grande exemplo, grandes tragédias ambientais. Então é isso, gente. Lamentável perda aí da Ana Primavesi, cientista incrível, inspiradora. Eu tenho certeza que tem aí gerações que se inspiram nela, e esse alerta aí na nossa cara para repensar o nosso consumo e repensar como indivíduo o que a gente pode fazer, mas principalmente para repensar como espécie, para que os governos passem a agir no sentido de promover uma reconstrução da vida nesse planeta, para que a iniciativa privada comece a repensar os seus processos de produção para além de gerar lucro. Então, esse vídeo de hoje, como eu disse, não tem a ver diretamente com tingimento natural, mas eu acho importante, já que a gente se propõe a falar sobre processos sustentáveis num setor, é fundamental discutir esses assuntos, é fundamental trazer isso e fazer as pessoas refletirem sobre o que elas incentivam ao consumir os produtos que consomem. Se elas estão incentivando um modelo que está fadado ao fracasso, na minha opinião, ao fracasso no sentido ambiental e no sentido de nos promover como espécie, e um modelo que pode ser gerador de vida, que pode regenerar a vida nesse planeta, ao invés de fazer o contrário. Então, espero que esse conteúdo seja útil para você e que te incentive a consumir melhor, a fazer melhores escolhas mais conscientes, a se informar, a se apropriar de conceitos ambientais para não cair em conceitos errôneos aí que são disseminados sem qualquer responsabilidade. É isso, um abraço, uma boa semana a todos.